Bom, vamos agora estudar um outro princípio do direito penal, que é o princípio da intervenção mínima, também chamado de princípio da necessidade. O princípio da intervenção mínima ou da necessidade surgiu na França na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. O artigo 8º da Declaração Universal dizia o seguinte: a lei só deve prever as penas estritamente necessárias. O direito penal, pelo princípio da intervenção mínima ou da necessidade, só deve atuar quando os outros ramos do direito, por exemplo, o direito civil, o direito administrativo, o direito tributário, quando os outros ramos do direito, ou então outras formas de controle social, não forem capazes de proteger, de tutelar o bem jurídico. Veja, então, que, pelo princípio da intervenção mínima ou da necessidade, o direito penal deve ser considerado a última ratio, a última razão do direito. Até porque o direito penal lida com um bem jurídico muito valioso, que é a liberdade do indivíduo, o direito de ir, de vir, de permanecer, ou seja, o direito de locomoção da pessoa. Por isso que a atuação do direito penal deve ocorrer em último caso. O grande problema é encontrar o ponto de equilíbrio para esse direito penal mínimo. Isso porque a palavra mínimo é muito flexível. O que pode ser mínimo para um, pode não ser mínimo para outro. E esse é o grande desafio. Evitar exageros, né, por parte do legislador, por parte dos operadores do direito. Evitar que o legislador, por exemplo, comece a criminalizar de maneira exagerada condutas. E isso tem que ser evitado. Esse tipo de atuação deve ser evitada. Assim, a intervenção mínima do direito penal atua como um reforço ao conteúdo do princípio da reserva legal que nós já estudamos. Lembra? Princípio da reserva legal? Somente a lei pode criar crimes e cominar penas. Essa lei é a lei ordinária. Tem que ser fruto do legislador. Então, somente o legislador pode criar crimes no Brasil. E, além disso, combinar penas, ou seja, impor sanções, penas. E, além disso, tem que observar o devido processo legislativo previsto na Constituição. Então, veja que a intervenção mínima do direito penal é um reforço ao próprio conteúdo do princípio da reserva legal. De modo que não basta que haja a lei criada pelo legislador com observância do devido processo legislativo, seguindo os valores previstos na Constituição. Porque, obviamente, a Constituição vai limitar a atuação do legislador. O legislador, ao tutelar os bens jurídicos, deve fazer com base naquilo que está expresso na Constituição. Por exemplo, o legislador pôde tipificar como crime homicídio porque a Constituição tutela o direito à vida. O legislador pôde tornar crime o furto porque a Constituição tutela
o patrimônio. Então, veja que há uma limitação à atuação do legislador. Mas veja, na esfera criminal, essa atuação tem que ser mais restrita. Tem que ser mais restrita. A atuação do legislador penal deve ser apenas quando estritamente necessário. Então veja o seguinte, que a intervenção mínima do direito penal atua como um reforço ao conteúdo do princípio da reserva legal, de modo que não basta que haja lei criada pelo legislador com observância do devido processo legislativo e seguindo os valores previstos na Constituição, sendo necessário que essa lei, seja imprescindível para impedir a prática do ilícito, atuando como um limite, funcionando como um limite à atuação desmedida do legislador no momento da criação de tipos penais. Não há crime sem lei necessária. E aí nós temos como destinatários do princípio da intervenção mínima, no primeiro momento, o legislador, no plano abstrato. Veja, no momento em que o legislador for criar crimes e combinar as penas, impor penas, sanções, ele deve fazer um juízo de valor para constatar se a criação de determinado tipo penal é de fato estritamente necessário para alcançar a proteção que se pretende, que se deseja. E no segundo momento, como destinatário do princípio da intervenção mínima, nós temos o operador do direito, que atua no plano concreto. No momento em que o juiz vai aplicar a pena, ele deve verificar se a tipificação da conduta e a aplicação da pena é realmente necessária para a proteção de bens jurídicos. E aí, nós temos divisões ao princípio da intervenção mínima. Então, dentro do princípio da intervenção mínima, nós podemos dividir em duas partes, a fragmentariedade e a subsidiariedade. Fragmentariedade atua no plano abstrato. Nós temos que trabalhar, quando a gente fala em fragmentariedade, nós temos que trabalhar com o seguinte: no universo da ilicitude, nem todo ilícito é um ilícito penal. Então veja que nem todos os ilícitos são ilícitos penais. Todavia, todos os ilícitos penais são ilícitos de algum outro ramo do direito, por força da fragmentariedade. Então veja que aqui o direito penal funciona como a última etapa, a última fase de proteção de bens jurídicos. Traduz a ideia de última ratio do direito, última razão do direito, e vai se manifestar no plano abstrato. Veja que a fragmentariedade é dirigida ao legislador. Já a subsidiariedade atua no plano concreto, tendo como destinatário o operador do direito penal. De modo que o direito penal só deve ser aplicado no caso concreto quando necessário. Em último caso, última ratio do direito, funcionando, como dizia Nelson Gria, como um soldado de reserva, E aí aqui, eu trouxe como exemplo de aplicação da subsidiariedade, que é a intervenção mínima aplicada no caso concreto.
pelo operador do direito, uma decisão, uma jurisprudência do STJ, o habeas corpus número 197.601. Trata-se do caso de uma pessoa que promoveu, em imóvel de sua propriedade, subtração de água mediante ligação direta com a rede da concessionária de serviço público. Nessa hipótese, o STJ aplicou o princípio da subsidiariedade e, considerando que o ilícito tinha contornos meramente contratuais e seu equacionamento seria possível no plano civil, decidiu que não estava justificada a persecução penal. Então, o STJ falou, aqui dá para resolver pelo direito civil, pela reparação do dano, não há necessidade de intervenção do direito penal nesse caso. E aqui eu trago um trecho, né? Inclusive coloquei o link aqui, né? Que diz o seguinte, sobre o princípio da intervenção mínima. Por ser um violento meio de controle social, o uso do direito penal deve ser reservado apenas para situações onde ele seja imprescindível, seja necessário. Vale dizer, sempre que puder ser evitado seu uso, deve-se então prescindir, ou seja, dispensar do direito penal. Deste modo, se reconhece que apenas uma parcela dos interesses sociais vai ser merecedora da tutela penal. O princípio da intervenção mínima relaciona-se, assim, com a ideia de dignidade penal do bem jurídico. Portanto, o direito penal só deve ser utilizado quando exatamente necessário, devendo ser subsidiário e fragmentário. Então, aí são as duas vertentes, as duas divisões do princípio da intervenção mínima do direito penal, ou também conhecido como princípio da necessidade.